A medida provisória 905 é uma mini-reforma trabalhista publicada pelo governo Bolsonaro no final de 2019, que tem como ponto central a criação de uma nova modalidade de contratação, a carteira verde e amarela. Mas o que é a carteira verde e amarela e o que muda na prática com ela? Neste vídeo, explicaremos os principais impactos dessa medida provisória para os trabalhadores. Mas antes, não esqueça de assinar o nosso canal e ativar o sininho para sempre ser avisado quando publicarmos um novo vídeo. Vamos lá! A MP 905 altera mais de 86 itens da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Esta nova forma de contratação será aplicada a jovens de 18 a 29 anos, impostos que recebam até um salário mínimo e meio, em seu primeiro emprego com carteira de trabalho e pelo prazo de 2 anos. No parecer aprovado na Câmara, o relator da MP, Cristino Áureo, acrescentou ainda que a medida valerá também para trabalhadores que têm acima de 55 anos, desempregados há pelo menos 12 meses e trabalhadores rurais. O que isso quer dizer? Essa MP possibilita, por exemplo, que exista diferença salarial entre dois profissionais que cumpram a mesma função, ou mesmo que o piso das categorias não seja respeitado. Como? Se uma convenção coletiva define um piso de R$2.000 para determinada categoria, ou se o meu colega, que exerce a mesma função em carga horária que a minha e recebe R$1.800, por exemplo, mas eu, ou outro jovem qualquer, se enquadre nos critérios de contratação da carteira verde e amarela, o empregador estará resguardado legalmente para pagar o teto dessa nova modalidade de contratação. Ou seja, um salário mínimo e meio. E tem mais. Nessa modalidade de contratação, os empregadores não pagarão as alíquotas do salário educação e da contribuição patronal de 20% para a Previdência Social. E eu não sei se você se lembra, mas acabaram de aprovar uma reforma na Previdência alegando falta de dinheiro. Os empregadores também não contribuirão com o Sistema S, que contempla iniciativas como o SEBRAE, SENAC, SENAI, SESI e SESC. Conjunto de organizações de entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica para o setor da indústria. E em caso de demissão sem justa causa, a multa sobre o fundo baixa de 40% para 20%. Ou seja, o trabalhador poderá receber até 70% menos de verbas nessas demissões. A MP também irá dar possibilidade de contratação de seguro privado para acidentes pessoais, por meio de acordo entre empregado e empregador. Qual o problema nisso? Se o trabalhador adotar essa categoria, o adicional por periculosidade cai de 30%, previstos hoje na CLT, para 5%. Como se não bastasse, a MP de Bolsonaro e Guedes define o tempo de exposição mínima de 50% da jornada de trabalho para que o trabalhador ou trabalhadora tenha direito a receber o adicional. A CLT, por exemplo, define o pagamento do adicional de periculosidade de 30% do salário base para todo trabalhador exposto de maneira habitual ou intermitente a uma situação de perigo. Essa troca não me parece um bom negócio. A medida provisória também flexibiliza a regra para o pagamento do adicional das férias, aquele 1/3 do salário, e do 13º, que poderá ser acordado diretamente com o empregador. Esses valores poderão ser pagos em até 12 vezes antecipadamente, sem falar na questão dos domingos e feriados. A MP 905 altera a CLT e, na prática, elimina a vedação de trabalho aos domingos, permitindo não pagamento da hora dobrada, desde que haja compensação, ou seja, folga em outro dia. Essa folga deverá coincidir com o domingo no mínimo uma vez no período de 4 semanas para os setores do comércio e serviços e de 7 semanas para o setor industrial. A MP altera na CLT pontos sobre outros benefícios. O fornecimento de alimentação, seja in natura ou seja por meio de tickets, deixa de ter caráter salarial, não incidindo sobre valores dos impostos trabalhistas. Além disso, para todos os efeitos legais, a habitação, o vestuário ou outras prestações que a empresa fornecer ao trabalhador poderão ser contabilizadas como salário dentro do teto de 30%. Ou seja, os trabalhadores poderão ter até 30% do seu salário comprometido com itens como uniforme, por exemplo. Também foi alterado o critério para atualização das multas trabalhistas. A MP estipula como critério de correção da dívida não paga os juros da caderneta de poupança. A lei vigente, 8.177, de 91, prevê que débitos trabalhistas não cumpridos nas condições homologadas serão acrescidos de juros de 1% ao mês. A estimativa é que a medida reduz em até 50% a taxa atualmente aplicada para atualizar dívidas trabalhistas. Outras categorias serão afetadas com questões específicas. Os bancários, por exemplo, com exceção dos operadores de caixa, perdem a jornada de 6 horas. Tudo isso usando como desculpa uma suposta geração de empregos formais. Acontece que especialistas refutam essa tese. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, defende que, pelo contrário, a medida tem potencial para aumentar o desemprego e a precarização. A Bolsa Patrão, como a entidade chama a MP, não deve criar vagas em quantidade e qualidades necessárias, além de poder promover a rotatividade e reduzir direitos, o que resultaria em mais desemprego, o enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização e punição às infrações, a fragilização
privatização de ações de saúde e segurança e a redução da ação sindical. Nós já conhecemos essa história. Em 2017, quando a reforma trabalhista foi aprovada, a promessa também era de crescimento econômico e geração de empregos. Mais de 2 anos depois, o que vemos é o aprofundamento da crise e recorde de desemprego e empregos informais a cada mês. E você, vai cair nessa de novo? Acompanhe o andamento da medida e veja outras matérias da MP no site do Brasil de Fato. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e compartilhar esse vídeo. Até mais!